Meus queridos irmãos, é com grande alegria que nós, já a partir deste momento, somos convidados, chamados a dar o Feliz Natal, um para os outros. Agora, por que chamamos de feliz este dia? Vejam, antes de nós meditarmos e fazermos uma breve reflexão sobre o que a igreja quer que nós peçamos nesse dia, é interessante nós fazermos um paralelo, uma comparação entre o nascimento de Jesus e a sua ressurreição. Olha que coisa bela. Hoje nós nos alegramos por ter alguém envolvido em faixas numa gruta em Belém. Na ressurreição, nós nos alegramos por não haver alguém envolvido em faixas numa gruta. Somente o pano está lá. Tanto hoje quanto no dia da Páscoa, um anjo aparece e o anjo diz: não tenhais medo. Olha que coisa bela. Vou mais. Enquanto havia uma Maria ali naquela gruta em Belém, já na outra, para anunciar a ressurreição, Jesus aparece a outra Maria, Maria Madalena. É bonito nós notarmos como Deus quis, fechar todo o seu ciclo para nos fazer entender que nada escapa de suas mãos. Poderíamos pegar outros momentos aqui, fazermos uma comparação, por exemplo, enquanto em uma os pastores foram convidados, na outra quem estavam presentes eram soldados romanos. O fato é que nesses 2 dias nós nos alegramos. Uma outra coisa bela para nós notarmos em relação ao dia de hoje, e durante o advento eu meditava sobre isso, é que no Natal de Nosso Senhor, a sua primeira pregação foi um choro de criança. E naquele choro de criança, Jesus revelou tudo para nós. Naquele choro de criança, com frio, com fome, em que Maria lá cuidava para amamentar, José ia pegando as coisas para aquecer, naquele choro de criança, aquilo ali foi um sinal. Aquela criança, os pastores, convidados pelo anjo, quando chegaram e viram o que Deus fizera por amor aos seus filhos, ali eles entenderam. A primeira pregação de Jesus, nós entendemos não com os nossos ouvidos, mas com o nosso coração. Porque ali nós percebemos o que Jesus fez por amor a nós. Se fez criança, recém-nascido, se encarnou. E nós podemos aprender muito com esse choro e esse silêncio do menino Jesus, com a primeira pregação do Verbo encarnado para nós. Nós vivemos um dia, num momento em que queremos ter opiniões sobre tudo, queremos ter razões sobre diversas coisas. Quantas e quantas brigas de casal, meus queridos irmãos, quantas e quantas brigas de casal surgem porque nos falta silenciar. Nunca em outro momento da história da humanidade nós vemos as pessoas tão cheias de razões e tão cheias de certezas. É um professor, um mestre do outro, como diz ditado, de doutor e louco, todo mundo tem um pouco. Todo mundo é doutor. É opinião sobre isso? Não, deve ser assim. Não, deve ser assado. E a gente vive nesse orgulho cada vez mais inflado. E o mistério do Natal, no mistério do Natal, Deus nos ensina o valor do silêncio.
Vejam, meus queridos irmãos, aquele que sustenta o mundo quis ser sustentado nos braços de Maria. Aquele que fez todas as coisas tinha os pezinhos tão fracos que não conseguia andar. Aquele que é o Verbo encarnado teve que aprender a falar de Maria e José. Ele haveria muito mais de ensinar a nós. Quem é o Senhor para que nós ensinemos algo? Como dizia o próprio João Batista, quando viu Jesus: Senhor, não sou eu que devo lhe batizar, mas é o Senhor. Quem sou eu? Mas é nessa humildade e pequenez que o Senhor quebra o nosso orgulho, quebra a nossa prepotência. E por isto, este mistério do Natal continua atualizado. Porque nós precisamos todos os dias sermos quebrados por este mistério. Todos os dias devemos olhar para o menino Jesus e dizer: é verdade, eu não sei nada. Porque aquele que tudo sabe, veio e silenciou. Quem sou eu para querer ter a última palavra? Quem sou eu para querer ditar como as coisas devem funcionar? Quem sou eu para exigir? Cabe a mim reclinar. É bonito nós notarmos que quando a gente quer se aproximar da criança, a gente abaixa. Né? Qualquer criança, a gente abaixa. Abaixa para brincar com a criança, abaixa para pegá-la no colo. O menino Jesus se faz criança para que nós sejamos convidados, não pela força, mas pelo amor, a nos rebaixarmos. Devemos pedir a Jesus, então, essa graça da humildade e do silêncio. Além disso, a igreja nesse dia, ela nos convida a atualizar o mistério do Natal. E o que significa atualizar o mistério do Natal? Vejam só, nós estamos celebrando aqui um acontecimento que ocorreu há milênios atrás, há 2000 anos atrás. E se nós ficássemos simplesmente nessa recordação, isso seria um museu, de nada valeria. Mas nessa celebração, nós estamos pedindo a Jesus que as graças do Natal, que nós não estivemos presentes, se realize hoje em nossa vida. E o que significa isso na prática, meus queridos irmãos? Vejam, os nossos olhos não se lacrimejaram como os olhos de Maria naquele Natal de 2000 anos atrás. Imagina a alegria da mãe em ver o seu filho nascer. O nosso coração não palpitou de alegria como de São José. Os nossos lábios não cantaram como os anjos há 2000 anos atrás. Os nossos joelhos não se dobraram como os pastores. Nenhuma dessas coisas. E nesse acontecimento nós não estivemos presentes. Mas o que nós pedimos a Jesus hoje, nessa Santa Missa, é que os nossos olhos se enchem de lágrimas como os de Maria e o de São José, ao olharmos para o menino. É que o nosso coração palpite de alegria como o coração dos pastores que viram o menino na manjedoura juntamente com a mãe. É que os nossos lábios, se encham de alegria para cantar louvores a Deus, como fizeram os anjos. Que a nossa alma reproduza os mesmos efeitos que foram reproduzidos naquele Natal, há 2000 anos atrás. Nós estamos aqui para pedir a Jesus essa graça, de maneira especial, pela intercessão da Sagrada Família, Maria e José. Por isso eu gostaria de pedir, neste momento, a vocês, que fechassem os olhos, e imaginassem aquela cena,
José e Maria ali. José arrumando as coisas, pegando a água, tudo para poder, limpar o menino que acabara de nascer. Pegam então ali a toalha, envolto no menino, e aí colocam. O menino chora, a mãe vai dar de mamar. Imagine como estava transbordante de alegria o coração daqueles dois. Deus realmente não se esqueceu de nós. Ele se fez presente. Quão maravilhoso é o nosso Deus. Quis ficar em nossos braços, quis depender dos nossos cuidados. Que alegria! Começa a ficar frio, São José vai, pega um pouquinho de palha, faz uma fogueirinha para aquecer ali. Peça a Jesus que esta mesma alegria que inundou o coração desses dois, também inunda o seu. Peça a Jesus que a graça deste Natal seja uma graça tão grande que realize a mesma mudança que realizou no mundo naquele primeiro Natal. Ao vir ao mundo, Jesus mudou todo o rumo da história. E agora, Ele quer vir ao seu coração para mudar o rumo da sua história. Que essa graça do Santo Natal, que tão bem nos preparamos com os nossos propósitos, que formaram os colchãozinhos, do menino Jesus. Que essa graça do Natal ilumine de tal forma a nossa vida, a dissipar todas as trevas. Não há tristeza quando a luz, quando a alegria está no meio de nós. Não há escuridão quando a luz brilhou e brilha em nosso meio. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Aqueles que habitavam na sombra da morte, uma luz se resplandeceu. Veja, meus queridos irmãos, era não somente para aqueles que andavam nas trevas, mas era também para aqueles que fizeram das trevas a sua morada, habitavam na sombra da morte. Não importa em que momento estejamos, se nas trevas, se já nos acostumamos tanto nessas trevas que fizemos delas nossa morada, esta luz é para nós. É a nós que o Senhor chama. O Senhor quis nascer numa casinha simples para nos fazer entender que não importa como esteja o nosso coração, desde que ele esteja aberto, o Senhor nascerá em nós. Que a Virgem Maria interceda por cada um de nós. Que São José prepare o nosso coração como preparou aquela manjedoura, e a Virgem Maria o deposite lá. E juntos, nós, Maria, José, nos alegraremos todos com a presença do menino Jesus. Que a graça do Santo Natal, meus queridos irmãos, de um evento tão importante, acontecido 2000 anos atrás, atinja hoje o nosso coração, nos dando uma vida nova. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo,